Irmãos, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe e fortaleça cada uma das mães da nossa igreja, que console o coração daquelas pessoas que não têm as suas mães perto, que Deus já levou, que Deus esteja operando poderosamente na vida de vocês e aquelas que são mães, continuando dando sabedoria para que vocês possam criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós começamos uma nova série, Narrativas de Esperança. É uma série de mensagens nos evangelhos que visam nos trazer esperança nesse tempo que vivemos, que nós possamos meditar nessas mensagens, ser fortalecidos por ela, por essa palavra que vem do Senhor e aplique aos nossos corações. Hoje eu queria meditar com vocês no texto de Marcos 5. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo lá em Marcos 5. Nós vamos explorar todo o contexto, por isso deixe sua Bíblia aberta. Marcos 5, 21 a 24 e do 35 ao 43. Essa leitura na versão Nova Almeida atualizada. Acompanhem nas suas Bíblias. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Confiamos e acreditamos que o Senhor fala conosco através dela, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos ensine, nos encoraje, nos anime, aumente a nossa fé, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos da tua palavra e que ela venha nos trazer esperança, renovo, alegria da salvação, alegria no Senhor. É o nosso desejo, Pai, no nome de Jesus. Amém. No gênero narrativo, nós precisamos nos atentar para vários aspectos do texto: narrador, tempo, cenário, personagens, enredo. Esses elementos nos auxiliam na compreensão do contexto. Para mergulharmos a fundo na história que nós vamos meditar hoje, precisamos voltar no capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35. Abra lá a sua Bíblia. Nesse texto é narrado Jesus em um barco com seus discípulos passando por uma turbulenta tempestade. Um texto muito conhecido. Os discípulos ficam apavorados e pensam que Jesus não se importa com eles porque ele está dormindo e com tudo aquilo que está acontecendo. Nesse momento, nós leitores julgamos a fé dos discípulos, porque sabemos que Jesus vai acalmar a tempestade e achamos que a fé deles deveria ser maior. Mas só sabemos que ele vai acalmar a tempestade porque o narrador nos conta toda a história. Eles não estão lendo, eles estão vivendo a história. Então Jesus, com o poder de suas palavras, repreende o vento e acalma o mar. Os discípulos ficam atemorizados e perguntam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Os apóstolos ainda estão descobrindo quem é Jesus. Ele está se revelando progressivamente. Então, quando chegam à outra margem, desembarcam na terra dos Gerazenos, e logo um homem possuído por demônios vem ao encontro de Jesus. Vamos fazer uma pausa aqui na narrativa para refletir o que esses homens estão passando. Eles acabaram de enfrentar uma tremenda tempestade com risco de morte, que provavelmente se Jesus não estivesse ali, eles poderiam naufragar. Quando eles chegam ao destino, cansados e se recuperando, aparece um endemoniado que mora no cemitério para recepcionar a chegada deles. Seguir a Jesus está sendo um grande desafio, cheio de surpresa para esses homens. Mas Jesus não foi pego de surpresa por esse endemoniado. Assim como ele não foi surpreendido pela tempestade. Na verdade, ele só foi a esse lugar para libertar e salvar esse homem. E foi o que ele fez. Mais uma vez, usa o poder de sua palavra e expulsa a legião de demônios que subjugava o homem. E os manda para uma manada de porcos que se jogam no despenhadeiro e se afogam no mar. Quando as pessoas daquele lugar ficam sabendo de tudo isso, elas não se alegram com o fato de o homem estar são, mas ficam com medo e pedem para Jesus ir embora. Jesus salvou o homem que, de tão feliz e agradecido que ficou, ele decidiu também seguir a Jesus. Mas Jesus não permitiu e disse para que ele voltasse para sua casa, compartilhasse o que o Senhor fez na vida dele com os seus. E o homem foi e proclamou por toda a região o que Jesus tinha feito em sua vida, e todos ficavam admirados. A transição do trecho anterior para a história de hoje é marcante. Do pedido insistente de um povo para que Jesus retirasse da terra deles, a narrativa avança para uma multidão se espremendo para estar perto de Jesus. Além do toque de fé de uma mulher e um pedido com fé de um pai carinhoso e cuidadoso. Venha até minha casa e salve minha filhinha, ele disse a Jesus. E é um contraste aqui do verso 17 com esse verso 23. Quando foi pedido a Jesus para que fosse embora, ele foi. Já havia cumprido a sua missão ali. Então ele atravessa o Mar da Galileia mais uma vez e desembarca agora em Cafarnaum, onde Jairo, um líder da sinagoga local, necessita de ajuda urgente, pois sua filhinha está à beira da morte. O medo bate na porta da casa de Jairo, levando morte. Jairo era um chefe da sinagoga, era alguém que tinha prestígio no meio de toda a multidão que estava próxima do carpinteiro de Nazaré. Mas ele se aproxima de Jesus como servo, chamando-o de mestre. Se ajoelha diante dele. Isso era algo incomum de se ver, ainda mais quando se trata dos líderes judeus. Mas Jairo ele está tomado pelo medo e a sua única esperança está em Jesus. Então o mestre aceita o pedido e vai com Jairo até a sua casa. Mas no caminho, outra pessoa precisa urgentemente de um milagre. Uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, a mesma idade da filha de Jairo. Precisa de uma cura milagrosa. Ela se esforça para se aproximar de Jesus, toca nele e dele sai poder e ela é curada. E isso sem Jesus dizer ao menos uma palavra. Enquanto a multidão aperta Jesus, aquela mulher é curada, há um pai aflito e sofrendo, mas que tem esperança de ver a sua filha viva, ainda mais agora que ele presenciou um milagre de Jesus. Mas enquanto Jesus falava com a mulher que foi curada, chegam parentes de Jairo, dizendo que a sua filha já está morta. E questionam o porquê ele ainda incomoda o mestre. Duras palavras. Péssimas notícias. O medo bate na porta da casa de Jairo, levando morte. No momento que estamos vivendo, muitas notícias ruins são jogadas em cima de nós o tempo todo. Os noticiários tratam as vítimas da pandemia como números. Falam em pilhas de corpos, sepulturas sendo abertas por escavadeiras, milhares de mortes todo dia no mundo todo. O medo toma conta das pessoas.
Bate na porta de nossas casas trazendo morte. As notícias não são boas. No nosso estado, a quarentena foi prorrogada até o final do mês. Cada vez mais as pessoas têm menos condições de se manter. O dinheiro está acabando. Muitos não conseguiram receber o auxílio do governo e estão morrendo, se não por causa do coronavírus, de fome ou com outros problemas de saúde. O medo bate na porta de nossas casas trazendo morte. O mundo todo está amedrontado, a igreja está sofrendo com tudo isso. A igreja sofre por não poder estar em comunhão presencial. Os missionários estão sendo afetados financeiramente, estão sem condições de se manter nos campos missionários. Um amigo seminarista recebeu a notícia essa semana que a sua igreja não o apoiará mais financeiramente em 2021. E tantas outras lutas que eu e você vivenciamos, uns com lutas maiores, outras menores, mas o medo bate à nossa porta e parece que a única mensagem que ele traz é a morte. Não é só na situação em que vivemos, irmãos, que as pessoas têm medo da morte. Só o fato de pensar na morte deixa algumas pessoas amedrontadas. Alguns nem participam de velórios por causa disso. O medo nos paralisa, ele nos domina. A morte pode parecer uma boa saída, e nessa ideia muitos tiram a sua própria vida. O medo traz uma mensagem que é de morte. O pecado traz uma mensagem que é de morte, pois esse é seu salário e todos pecamos. Mas a mensagem que Jesus traz é uma mensagem de vida e não de morte. É uma mensagem de esperança. Jairo ele não deixou o medo o paralisar. E quando soube que Jesus estava por perto, ele não perdeu a única chance que acreditava ter de ver a sua filhinha viver. Jesus não dá a mínima para ver ouvir o que os parentes de Jairo estão dizendo, que a menina já havia morrido. Mas aparentemente o chefe da sinagoga, Jairo, o pai, está abalado, com medo. E Jesus diz a ele: não tenha medo, apenas creia. Jesus bate na porta de Jairo levando esperança. Ao entrar na casa de Jairo, muitas pessoas estavam chorando e lamentando bastante, o que é natural depois da morte da menina. O Evangelho segundo Mateus relata que havia também tocadores de flautas. O que soa nesse momento é a melodia da morte. E Jesus pergunta: por que todos choram e se agitam? A criança não morreu, ela somente dorme. Todos riam dele. E é muito interessante e até chocante como do choro da morte essas pessoas passam imediatamente para um riso zombador. Essas pessoas não conhecem a esperança que Jesus está trazendo. A menina estava morta mesmo, mas assim também Jesus disse a respeito de Lázaro antes de o ressuscitar: ele está dormindo. Jesus manda que todos saiam e não deixa ninguém o acompanhar ao entrar no quarto da menina, exceto seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e os pais dela. Então Jesus pega na mão da criança, atendendo o pedido do pai, que queria que ele colocasse as mãos sobre ela, e diz Talitá cumi, que traduzido do aramaico quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar e todos ficaram admirados. Jesus mandou que dessem algo para ela comer, pois ele não cuida só de devolver o espírito ao corpo da menina, como o evangelista Lucas registra. Ele cuida do corpo também e ordena-lhes que expressamente não contem a ninguém sobre aquilo. Irmãos, pode parecer aqui algo contraditório, porque ele tinha dito àquele homem que havia expulsado os demônios para que contasse a todos os seus parentes o que o Senhor tinha feito por ele. E agora ele pede para que não conte a ninguém esse milagre que ele está fazendo na vida dessa família. Porque uma hora Jesus quer que conte e outra não. Em Cafarnaum, região da Galiléia, onde Jesus está agora, na casa de Jairo, tem muito mais judeus do que no território de Decápolis, onde ele salvou o Gerazeno. Ainda não havia chegado a hora da sua morte,
Por isso ele não queria se expor tanto aos judeus, que tempos mais tarde iriam pedir a sua crucificação. Então, da história da libertação milagrosa concedida a um homem que morava em um cemitério, um local associado com a morte, no versículo 3, avançamos para o triunfo sobre a própria morte, nos versos 41 a 42. Jesus mostrou aos seus discípulos lá no barco que ele tem poder sobre a natureza. Na terra dos Gerazenos ele mostrou que tem poder sobre os demônios. Em Cafarnaum ele mostrou que ele tem poder sobre a morte. Jesus revela e mostra que ele não é só um grande mestre, conhecedor da lei de Deus. Ele é o Messias, o Cristo Salvador, Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Ele leva esperança e vida e dá vida a quem ele quer. Jesus bate na porta de Jairo, levando esperança. Ele não só tem poder sobre a morte na vida dos outros, mas ele venceu a própria morte, ele ressuscitou, Jesus morreu na cruz para que eu e você vivêssemos não amedrontados pelas circunstâncias turbulentas da vida, aprisionados em correntes pelo pecado, mas ele ressuscitou para nos dar vida e uma esperança eterna nele. Jesus bate na porta de nossas casas trazendo esperança. Jesus bate na porta de nossas casas trazendo esperança. Diz o ditado popular: a esperança é a última que morre. Diz a palavra de Deus: a esperança é Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, vive e reina eternamente. Ele bate na porta de nossos corações, vem para fazer morada, nos dá vida em abundância, esperança e vida eterna. Jesus salva as pessoas e faz delas casa de Deus. O prédio da igreja é conhecido como casa de Deus, mas aquele prédio está vazio. Deus não está lá. Ele está habitando em você e em mim. A palavra do Senhor, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação, poder que traz esperança. Não importa se o cenário e a melodia têm aparência de morte, Jesus entra nele mudando tudo, trazendo esperança. Ele tem poder sobre o coronavírus, ele tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a vida e a morte. Ele é soberano, reina dos altos céus e não está alheio ao nosso sofrimento. Hoje o mundo chora, mas aqueles que têm sua esperança firmada em Cristo jamais serão abalados. Quer vivamos ou morramos, viveremos com Cristo. Assim como aquele homem que foi liberto da opressão dos demônios, precisamos cumprir a nossa missão. Falar do Senhor Jesus e da salvação que Ele oferece na cruz a todos os que creem. Hoje Jesus não nos pede para ficarmos calados. Ele quer que falemos do Evangelho, das boas notícias. Ele quer que nós compartilhemos aquilo que nós estamos experimentando, do poder ilimitado de Deus. Ele quer que você faça com que as pessoas saibam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam a vinda de Cristo. Hoje você não vai poder bater na casa de alguém para falar do amor de Deus. Mas você pode pegar o celular, que provavelmente está a alguns metros de você, ou até mesmo na sua mão ou no seu bolso, e contar para as pessoas que você não está com medo, que você não está paralisado, e que a sua esperança é renovada manhã após manhã na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E que essa pessoa que você vai ligar também pode confiar em Cristo, porque Ele não vem só para nos livrar de enfermidades, de pandemias, de problemas, de tempestades, mas Ele vem para salvar a nossa vida por completo, nosso corpo, a nossa alma. Ele quer nos dar vida em abundância e vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa para nos trazer vida e esperança. Te agradecemos porque um dia o Senhor não poupou o Seu Filho Jesus, mas o massacrou numa cruz, para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados.
Tinha que ser assim, porque Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus e é Ele que nos dá a vida. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, que aquele que está ouvindo essa mensagem possa receber vida e vida em abundância. No nome de Jesus. Amém.